Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Bruno e estamos aqui para aprender o plural of nouns, o plural dos nomes. Fica comigo que você vai aprender como é que se forma o plural em inglês. Olha só, a regra geral. A semelhança do português, a maioria dos substantivos tem seu plural formado a partir do acréscimo de s ao seu singular. É o caso de one pencil, 18 pencils, one pencil, um lápis, 18 pencils, 18 lápis. Vamos lá? Outros exemplos. Other example, notebook, notebooks. Só adicionamos um S aqui, ó. Table, tables. Que é mesas, né? Mesa, mesas. River, rivers. Rio, rios. Eraser, borracha. Borracha de lápis, aquela que a gente usa para apagar. Lápis comum. Erasers, borrachas. Então, de regra geral, na maioria dos casos, nós acrescentamos apenas o S ao final das palavras para marcar o plural. Porém, nós vamos ver alguns casos especiais. Sempre tem, né? Vamos lá. Substantivos que terminam em CH, S, SS, SH, X e Z. Vocês precisam gravar essas combinações CH, SS, SH e essas letrinhas X, Z, S. E vamos ver aí o que acontece para formarmos o plural. E a maioria dos substantivos que terminam em O. Cuidado que isso às vezes cai até nos concursos, viu? Quando a gente dá aquela informação, a maioria dos substantivos. Ou seja, existem exceções. A maioria dos substantivos que terminam em O acrescenta-se ES. Mas, repito, há exceções. Por exemplo, box, caixa, boxes. Nós colocamos ES. Echo, echoes. Adicionamos ES. Eco, ecos. Adicionamos ES para formar o plural. Potato, potato. Eu geralmente falo as duas pronúncias para você tomar conhecimento da pronúncia americana e da pronúncia britânica. Potato, British English. Potato, American English. Então, potato termina com O. Para formar o plural, batatas, colocamos ES. Bus, ônibus, buses. Ônibus é o plural. Class, aula, classes, aulas. Brush, escova, brushes. Olha só a combinaçãozinha. Quando a palavra termina com SH, ES. Termina com SS, nós colocamos ES. Termina com S, colocamos ES. E por aí vai. Vamos seguir a regra, né? Church, igreja, churches. Termina com um CH, nós adicionamos ES para formar o plural. Igreja, igrejas. Substantivos terminados em Y. Quando nós temos uma vogal mais Y, ou seja, substantivos terminados em Y, precedidos de uma vogal A, E, I, O, U, acrescenta-se somente o S. Prestem atenção. Nas palavras que terminam com Y e antes do Y vier uma vogal A, E, I, O, U, nós acrescentamos apenas o S. Boy, boys. Day, days. Porém, vamos agora nos deparar com as exceções, os casos especiais que eu falei anteriormente. Consoante mais Y. Retira-se o Y e acrescenta-se ES. Então vamos mais a fundo. Quando uma palavra termina com Y, mas ela é antecedida por uma consoante e não por uma vogal, você corta o Y e adiciona IES. Acontece com essa palavra aqui, ó. Baby. Baby. Aí você vai dizer, professor, essa pronúncia está errada, só fala baby. Baby. B. A.
B. É amor, é o amor da música. Kiss me, baby. Isso aqui é babe. Quando a palavra termina com Y, é baby, bebê. Termina com Y, a gente corta o Y e adiciona IES. Bebês, baby, babies. Body, buddy, buddy, corpo. Cortamos o Y e adicionamos IES. Então, corpo, corpus. City ou city. City, British English. City, American English. Cortamos o Y e acrescentamos IES. Por quê? Porque antes do Y vem uma consoante. Lembrem, quando vier uma consoante antecedendo o Y, nós cortamos o Y e colocamos IES. Country, country, campo, país. Cortamos o Y, colocamos IES. Countries, countries. Pegou? Vamos lá. Exceções. Nas formas reduzidas e nos vocábulos de origem estrangeira terminados em O. Porém, acrescenta-se apenas S. Vamos ver aqui, ó. Avocado, avocado. Nós acrescentamos apenas S. Abacates. Mas por que isso? Porque essa palavra não é originalmente do inglês. Vem do espanhol, avocado, que é abacate. Quando é uma palavra estrangeira, não pertence à língua inglesa, então, nesses casos especiais, nós colocamos apenas S. E vamos, nesse caso, desprezar o fato de terminar com O e não usar aquela regra que vimos agora no início, tá? Então, agora, cello, celos, não? Violoncelos. Então, cello, né? Eu falei celos porque imaginei que seria do espanhol, mas cello, que vem do italiano, nós acrescentamos apenas S, que são violoncelos. Se uma palavra estrangeira ao inglês pertence ao italiano, nós não vamos seguir a regrinha de adicionar ES ao final de palavras terminadas em O. Comando, comandos, também é uma palavra estrangeira ao inglês. Esquimó, esquimós, olha só, acrescenta-se apenas S. Gueto, ghettos, ghetto, ghettos, acrescenta-se OS. E quilo, que vem do latim, quilos, que significa 1000. As palavras a seguir podem ter o plural em S ou ES. ES é mais comum, então você pode tanto usar S como ES. Vamos lá? Olha só o que acontece aqui, ó. Buffalo, buffalo. Você pode formar o plural com apenas S, buffalos, ou buffalos, com ES. Tornado, você pode colocar tornadoes ou tornadoes com ES. Então, essas palavras o plural se forma com acréscimo de S ou ES. Então, é facultativo o uso de ES e S. Ou um ou outro estarão corretos. Substantivos terminados em OO. Olha só como é que fica. Substantivos que terminam em OO, acrescenta-se somente o S. Geralmente, quando nós temos dois Os numa frase, esses dois Os, essas duas vogais, têm som de U com acento para nós brasileiros, estudantes do inglês. Então é cuckoo, cuckoos, cuckoos. Bamboo, bamboos, bambus. Zoo, zoos, jardins zoológicos. Substantivos com plural irregular. Essa é uma parte que você, aluno do inglês, você brasileiro que está querendo aprender a língua inglesa, precisa memorizar. Olha só. Man, men, homens. Homem, você mudou apenas uma letra do A para o E, e agora nós temos homens. Woman, mulher. Women, mulheres. Apenas por acrescentarmos a letra E aqui, trocarmos a letra A pela letra E,
aparece pra gente esse som de I aqui. Não é... Isso é o que socialmente eles, né, combinaram de falar. No início dos tempos, começaram a pronunciar women, e aí foi se justificando nos dicionários, nos dicionários com descrição fonética, essa pronúncia. Woman, mulher. Women, mulheres. Olha só. Gentleman, cavalheiro. Gentlemen, cavalheiros. Child, criança, filho. Em alguns momentos no ato de fala, quando nós perguntamos se alguém tem filho, a gente pergunta se do you have child? Então, se você tem crianças, se você tem filhos, então nós podemos usar a palavra child para filho também. E o plural children, child, criança, children, crianças. Person, pessoa. People, pessoas, povo. Substantivos com plural irregular. Olha só. Tooth, lembra do Bluetooth nos nossos aparelhos eletrônicos? Teeth, dentes. Foot, pé. Feet, pés. Goose, ganso. Geese, gansos. Mouse, camundongo. Mice, camundongos. Louse, piolhos. Lice, não. Louse, piolho. Lice, piolhos. Die, dado. Dice, dados. Plural irregular terminado em F ou FE. Em 13 dos substantivos que terminam em F ou FE, trocam-se essas letras por VS. Olha só. Calf vira calves. Bezerro, bezerros. Elf vira elves. Elfos, duendes, né? Half, metade. Halves, metades. Leaf, folha. Leaves, folhas. Life, vida. Lives, vidas. Knife, faca. Knives, facas. Loaf, pães de forma. Loaves, pães de forma, né? Pão de forma, loaf. Pão de forma, loaves, pães de forma. Self, ego. Selves, egos. Tem até os pronomes reflexivos, né? I cut myself, né? They cut themselves. Então, geralmente, a gente troca o FE por VES, tá? Sheaf, feixe. Sheaves, feixes. Shelf, prateleira. Shelves, prateleiras. Thief, ladrão. Thieves, ladrões. Wife, esposa. Wives, esposas. Wolf, lobo. Wolves, lobos. Então, são as principais, né, palavras que você vai trocar o F ou FE por VS. Precisa-se estudar um pouco mais, ler jornais, ler livros. Você precisa também dar uma olhada no dicionário, porque lá você encontrará inúmeras e muito mais palavras com essas modificações. Plural irregular terminado em F ou FE. Alguns substantivos terminados em F ou FE podem seguir a regra geral, acréscimo de S ao final na forma singular, ou trocar F e FE por VS. Então, nesse caso, alguns, você pode simplesmente adicionar S, ou optar por trocar por VES. Vamos a eles. Scarves, né? Cachecols. Você pode adicionar apenas S, scarves, ou scarves com VS. Dwarfs ou dwarves, anões. Hoof, né? Ou hoofs, ou hooves, cascos. Wharfs, cais, e werves, cais. Então você vai colocar apenas S ou VES. Staff, equipes, né, de funcionários. Staffs, equipes. Staffs, plural, equipes.
quadros de funcionários, departamentos. Nós usamos isso muito no mundo dos negócios. Vamos mais? Plural irregular terminado em F ou FE. Os demais substantivos terminados em F ou FE seguem a regra geral do acréscimo de S. Olha só. Roof, telhado, roofs, telhados. Golf, golfo, golfs, golfos. Safe, cofre, safes, cofres. Proof, prova, proofs, provas. Cuff, vira cuffs, né? Punhos de manga, bainhas. Reef, Recife, ou reefs, recifes. Plural irregular terminado em F e FE. Believe, você acrescenta S. Beliefs, crenças. Acreditar, belief, crenças. Brief, sumário, resumo. Briefs. Cliff, penhasco, cliffs. Chief, chefe, chiefs. Chefes. Cuff, punhos de manga, cuffs, punhos de manga. Grief, dores, sofrimento. Griefs, dores e sofrimentos. Substantivos que têm a mesma forma no singular e no plural. Olha só isso aqui, João. One fish. Many fish. Então aqui, ó, um peixe, muitos peixes. O substantivo tem a mesma forma. Nós vamos identificar o plural pela palavra que vem antes. Um peixe ou muitos peixes. Salmon, sheep, que é carneiro. Shrimp, camarão ou camarões. Truth, que é truta ou trutas. Então, o que vai delimitar o plural é o que vem antes. One salmon, many salmon. One sheep, many sheep. One shrimp, many shrimp. Então, um camarão, muitos camarão. Seria isso, mas você não vai traduzir para o português desse jeito. Você vai falar camarões, claro, não é? Seguindo a regra da língua portuguesa. Falsos plurais, cuidado com isso. A maioria dos nomes de ciências e outros substantivos terminados em ICS são singulares. Isto não apresentam formas distintas quando, no plural, o verbo correspondente fica no singular. Então tenha muito cuidado com isso. Olha só. Acoustics, acústica. Athletics, atletismo. Electronics, eletrônica. Genetics, genética. Linguistics, linguística. Mesmo terminados com S, mas olha só, que eles terminam com ICS. Logo, não mudam sua forma quanto singular e o plural. Mathematics, matemática. Physics, física. Politics, política. Estatística, quase não sai. Gente, olha só, preste atenção. Geralmente essas palavras do meio científico são provenientes do latim. E por isso tem essa forma. Então aqui nós temos um pequeno exercício. Você pausa o vídeo, ou tira a foto, ou pausa o vídeo e vai copiar aí. Olha só. Forme o plural das palavras abaixo. Tira a foto aí e vamos tentar formar o plural dessas palavras, seguindo as regras e exceções que vimos ao longo da nossa aula. Segundo, marque a alternativa que apresente os plurais de fish, goose, wolf e policeman, respectivamente. Então aí são questões de múltipla escolha. Copie aí no seu caderno. É muito importante fazer o exercício depois de estudar para a gente fixar o conteúdo. Terceiro, todas as palavras seguem a mesma regra para formar o plural, exceto... Então, como nós vimos, alguns grupos de palavras têm uma regra para formar o plural. Outras palavras, outros conjuntos de palavras usam outra regra. Então, você vai marcar aí, todas as palavras seguem a mesma regra para formar o plural. Então, a alternativa é que todas elas têm a mesma regra. Quarto, de acordo com o estudo do plural, marque a alternativa que completa
corretamente a frase those are afraid of these. Então aí você é questão de múltipla escolha. É importante também que você use um dicionário, não é? Procure usar o dicionário e não o Google Tradutor, porque o dicionário ele tem uma visão um pouco mais assertiva acerca das traduções. Quinto, sobre o plural dos substantivos. Identifique a relação correta. Man, mans. Tomato, tomatoes. Child, childs. Life, lives. Sobre o plural dos substantivos, identifique a relação correta. Então você vai ver aí qual que está correto. Sexto, de acordo com o estudo do plural dos substantivos, marque a sequência correta das palavras a seguir. Food, sheep, dish, potato. E aqui está a nossa, as nossas referências bibliográficas para você tomar nota e estudar um pouco mais. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e continue visitando o nosso canal para aprender inglês de vez.